Hoje o tema aqui a ser tratado, estudado, vai ser a justificação. Esse tema é um tema pelo qual Martinho Lutero falava que ou a igreja fica de pé ou cai. É muito importante a gente ter a compreensão de como o homem vai ser justificado. Mas a gente tem que entender qual a necessidade da justificação para a raça humana. Para entendermos melhor, a gente tem que ir no começo da história. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, o primeiro representante da raça humana, deu a ele mandamentos. E Adão desobedeceu. A desobediência de Adão trouxe por consequência o juízo divino de Deus. Por quê? Deus é santo e Adão transgrediu. Então, por consequência, veio a morte física e a morte espiritual para a raça humana. A morte física demorou um tempo até que Adão morresse, mas a morte espiritual, ela era eterna e veio de imediato. Então, todos nós, descendência de Adão, já nascemos separados de Deus. Aí a necessidade de sermos justificados diante dele, de sermos reconciliados, religados com ele. Então o homem, ele sempre tem tentado buscar a sua justiça própria diante de Deus. Essa justiça própria do homem, será que existe? É comum nos nossos dias a gente entender a salvação ou a justificação dessa forma. Não matei, não roubei, eu sou justo diante de Deus. Será que realmente é assim? Será que a justificação diante de Deus ela vai vir no final das nossas vidas, como numa balança? Deus pesará diante de um trono aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que nós fizemos de mal? Será possível um homem ser salvo desse modo? Diante desse pensamento humano, muitas religiões têm trazido as obras como a maneira pela qual o homem vai conseguir ser justificado diante de Deus, vai conseguir apagar aquilo que ele fez de ruim, os seus pecados e transgressões, com aquilo que ele faz de bom. Por exemplo, o islamismo ensina os seus adeptos a que o homem, para cuidar, ter a sua justificação diante de Deus, a ser achado digno à eternidade com Deus, ele tem que guardar jejuns em dias específicos e ele tem que fazer orações durante 5 vezes por dia. O judaísmo, ele prega que o homem tem que guardar o sábado, tem que fazer dietas específicas, tudo isso obras da lei. Aqui no Brasil tem uma religião chamada Espiritismo, que prega a caridade. O homem só pode ser achado digno diante de Deus se praticar a caridade. O problema é que nenhuma dessas obras são aquelas com a qual Deus designou, pela qual o homem vai ser justo. Todas elas tiram a forma, o decreto que Deus decretou para a justificação do homem. Elas tiram e excluem o sacrifício vicário de Jesus Cristo. O problema da salvação pelas obras é que o mérito humano divide ou às vezes até aniquila o mérito de Cristo. E essa forma de doutrina não pode levar o homem até Deus, porque simplesmente não foi a maneira como qual ele decretou e o homem já está imerso no pecado. É impossível o homem ser 100% bom. A única maneira que o homem teria condição de se chegar a Deus é sem nenhum pecado. E isso é impossível, pois todos pecaram. Então, a única maneira para o homem ser salvo diante de Deus é sem nenhum mérito, é sem nenhum esforço. É somente pelo mérito, pelo esforço de Jesus Cristo. O decreto de Deus foi enviar o seu Filho na plenitude dos tempos, no qual ele vive uma vida santa, justa e de perfeita obediência a Deus. Num determinado decreto de Deus, ele se entrega numa cruz romana, um objeto de vergonha e dor, sofre uma morte horrível, a pior morte da época, e por incrível que pareça, pela fé, somente pela fé, sem as obras da lei, sem nada que o homem possa ter feito, o homem deposita a fé naquele sacrifício e tem todos os seus pecados perdoados por Deus. Mediante a fé, os pecados do pecador são apagados e a justiça, a perfeita obediência de Jesus Cristo em sua vida, são depositadas na conta do pecador. E o que ele tem que fazer a mais? Nada. Ele é salvo pela fé, pela graça de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. A fé não é o fundamento da salvação, mas ela é o meio. O fundamento da salvação é o sacrifício
expiatório de Cristo Jesus, que perdoa, mediante a fé, o pecador. O erro dessa doutrina está em entender que se a gente pecar, se a gente confessar Jesus, se a gente crer nele, nós poderemos levar uma vida em pecado. Essa doutrina é apenas mal compreendida, pois quando o pecador crê de todo o seu coração em Jesus Cristo, ele recebe o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e passa a estar unido no corpo de Cristo, no qual Cristo é a cabeça. Então esse pecador passa a viver uma vida de obediência em amor a Cristo, onde ele ainda peca, mas o Espírito Santo que habita nele dá força para que ele lute contra o pecado, e ele não vai ser devassamente, imundamente entregue ao pecado como ele era antes, mas pela consciência do Espírito Santo que habita nele, ele vai viver uma vida de santidade. Tudo isso depois dele depositar a sua fé. A salvação, a justificação do pecador não vem por nada que ele haja de feito na vida, mas somente pela fé, pela graça do nosso Senhor Jesus, mediante a fé. Portanto, nós concluímos que a justificação do homem não é um processo que leva uma vida inteira para que ele consiga, com seus méritos, mas é um ato divino. A justificação, como define bem Efésios 2, verso 8 e 9, é: pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nenhum homem tem nenhum mérito na sua salvação, todo o mérito está na pessoa de Jesus Cristo. A salvação é uma obra perfeita e suficiente de Jesus Cristo, sem a participação humana. Nós apenas recebemos ela mediante a fé. Nós temos acesso a essa graça mediante a fé, que por sinal não vem de nós, é um dom dado por Deus. Então a conclusão é: somos salvos mediante a graça do nosso Senhor Jesus por meio da fé, sem nenhuma obra, sem nada, nenhum mérito humano. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, mande para os seus amigos que você acha que tem dúvidas sobre esse assunto. Se tem alguma dúvida, pode deixar as perguntas aqui nos comentários, que a gente vai estar sempre apto para responder vocês. Deixe seu like aqui, em breve a gente está voltando com mais vídeos.